A Meep Cards é a forma mais segura para comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games. Acesse o link na descrição e conheça a Meep Cards. No vídeo anterior, vimos os decks que dominaram o ano de 2007, e no final do ano, o Diamond Dude Turbo e os Monarcas continuaram no meta, mas bem mais fracos, claro. Por isso outros decks começaram a aparecer, e nesse vídeo vamos conhecer cada um deles. Então já deixe seu gostei se você está gostando dessa série da história do meta. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, e se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo. O Monarca encontrou um novo jeito de jogar, o Perfect Circle Monarca. Este deck utilizava a engine de compra do Herói do Destino e o Malicious para fazer invocação tributo fácil dos seus monarcas. O Perfect Circle também fez uso de cartas lançadas no final de 2007, como Dragão de Luz e Trevas. Esse dragão serviu como novo boss para o deck, algo que faltou depois da perda da Metamorfose. Embora os monstros monarcas fossem muito poderosos, eles só tinham efeitos quando eram invocados, tornando-os mais fáceis de cuidar depois disso. O efeito de negação do Dragão de Luz e Trevas era muito bom contra os decks da época. O Luz e Trevas ainda podia invocar outro monstro após ser destruído, garantindo uma presença de campo. Outros decks que surgiram, ou melhor, voltaram com suas novas construções, foi o deck de zumbi, que adicionou o Mestre Zumbi e o Sangue Ruim, que deu ao deck a capacidade de acessar o cemitério ainda mais facilmente. Além disso, os zumbis tinham cartas como Retorno Seguro, que podiam ativá-la com facilidade, garantindo vantagem de mão. O início de 2008 continuou no meta do final de 2007, com Perfect Circle Monarcas sendo dominante, mas os zumbis e alguns decks de burn e que usavam os gadgets estavam logo atrás. Os Monarcas ganharam mais suporte no início de 2008 com o lançamento de Kaios, o Monarca das Sombras, que junto com Raiza substituiu os antigos Monarcas como Testalos e Zaborg. A introdução de Kaios e seu efeito de banir qualquer carta o tornou um contra-ataque perfeito para os zumbis que dependiam do cemitério. As próximas mudanças do formato veio em 2008 com Phantom of Darkness, que começou o infame formato Dead. A primeira forma que esse deck assumiu foi o Return Dead, o deck focado no Dark Armed Dragon que dá nome ao deck e as poderosas cartas de suporte para o atributo Trevas. Parte desse suporte incluiu a Fascinação das Trevas, o Cavaleiro do Armagedon e o Senhor Obscuro Zerato, que também foi usado junto com a engine de Herói do Destino. O deck invocava o Dark Armed Dragon o mais rápido possível para controlar o campo, o que foi extremamente fácil considerando o quanto de poder de compra o deck tinha com Sacar o Destino, Fascinação das Trevas e o Comandante dos Discos. O deck dava um OTK com facilidade no oponente, usando a Retorno da Dimensão Diferente para invocar de volta todos os monstros de trevas banidos que foram usados nos efeitos do Dead. A lista de proibida de março de 2008 limitou Raiza, o Monarca da Tempestade, e o Dragão de Luz e Trevas foi semi-limitado, 2 hits no Monarcas, e assim o Return Dead, e logo atrás alguns decks de gadget, 6 Samurais e o Kaiba Control foram os decks que conseguiram se manter no meta. Falando dos 6 Samurais, era um deck muito apreciado pelos jogadores da época, e ele era parecido com o deck Warrior Toolbox de 2006, exceto que tinha mais consistência. O outro deck desse formato foi o Kaiba Control, que não é um deck de dragão branco. Na verdade, esse deck recebe esse nome por causa do criador do deck, Henry Dias, que tinha um apelido de Kaiba no competitivo. O Kaiba Control era um deck de combo muito poderoso. Esta combinação era focada em colocar o Mago Negro do Caos e a Sacerdotisa das Sombras em campo ao mesmo tempo. A Sacerdotisa poderia então tributar o Mago para dar um burn no oponente, fazendo com que ele fosse banido. Então a fusão dimensional seria usada para invocá-lo de volta no campo, e a magia econômica contornaria o custo de pontos de vida da fusão dimensional, permitindo que ela fosse usada continuamente. A peça final do campo era o efeito do Mago Negro do Caos, que reciclava a fusão dimensional, permitindo que o loop fosse estabelecido.
No entanto, isso durou até o lançamento de Luz da Destruição. Essa coleção trouxe 2 arquétipos para o TCG, as Bestas Gladiadoras e os Lightsworn. Tecnicamente, as Bestas Gladiadoras foram lançadas em 2007, mas só se fortaleceu com a chegada de Gyzaros. Os Lightsworn também se tornou uma força significativa no meta por causa do poder absoluto do Dragão do Julgamento. Ele era um monstro que limpava o campo e era muito mais fácil de se invocar do que o demais. E ainda tinha 3000 de ataque, tornando o monstro mais forte no meta naquele momento, incluindo mais forte que o Dark Armed Dragon. O Dragão do Julgamento permitiu que os Lightsworn competissem contra o domínio do Dark Armed Dragon, enquanto as Bestas Gladiadoras tinham uma boa match contra os 2 metas. E esses 3 decks dominaram o formato até que uma lista de proibida de emergência também foi lançada em maio de 2008, acabando com a consistência do Kaiba Control e o domínio do Return Dead. Nesta lista, as mudanças foram a fusão dimensional sendo proibida, retorno da dimensão diferente sendo limitada, e a fascinação das trevas sendo semi-limitada. Assim, as Bestas Gladiadoras e os Lightsworn se tornaram os decks mais fortes, mas o Dark Armed Dragon iria voltar muito em breve, em um dos decks mais fortes da história de Yu-Gi-Oh! Isso começou com o lançamento de uma nova mecânica de invocação, a Invocação Synchro, que foi lançada em agosto de 2008 em The Duelist Genesis. A nova mecânica trouxe um novo tipo de monstro do deck principal, os reguladores, que eram usados para fazer a Invocação Synchro do agora chamado Extra Deck, que antes era chamado de Deck de Fusão. No entanto, naquele momento, a pool de monstros síncros disponíveis era muito pequena, e não havia uma pool muito grande de reguladores para fazer esses monstros. Apesar disso, o deck do Dark Armed Dragon se adaptaria rapidamente à nova mecânica, mudando para a variante Teledead. O Teledead usava os Heróis do Destino como na versão anterior, e um novo suporte chamado Krebons, que era o melhor regulador da época. A parte do Tele, ou seja, teleporte, veio com teleporte de emergência, que era usada para invocar o Krebons do deck, tornando as jogadas Synchro muito mais fáceis. Esse monstro era usado com o Herói do Destino Malicious, ou o Herói do Elemento Stratos, para fazer a invocação Synchro de monstros, enquanto ao mesmo tempo colocava monstro de trevas no cemitério para invocar por especial Dark Armed Dragon. O Dark Armed Dragon era então usado para limpar o campo do oponente, e assim você poderia atacar com seus Synchros, e se fizesse corretamente, você poderia fazer isso várias vezes durante o duelo. Embora a lista de proibido de setembro de 2008, o Dark Armed Dragon fosse semi-limitado e o Comandante de Disco, Enterro Precoce e o Mago Negro do Caos fossem proibidos, o Teledead ainda estava entre os decks mais presentes nos top 16 nos maiores eventos da época. Depois disso, o meta começou a se solidificar em torno do Teledead, que se provou ser o melhor deck, enquanto Lightsworn, Besta Gladiadora e Zumbi Synchro, que era uma variante popular do Teledead, combinando com alguns zumbis que estava no meta no final de 2007. Esta variante do deck se concentrava no Zumbi Espalha-Praga, que podia invocar a si mesmo do cemitério. Ele também aproveitou 2 novas cartas de suporte de zumbi, o Mezuki e o Goblin Zumbi. Mezuki era o mais proeminente dos dois, permitindo ainda mais renascimentos do cemitério do que o deck já era capaz. O Teledead dominou esse formato e continuou em 2009, isso até a lista de proibida de março daquele ano, que limitou o Dark Armed Dragon, o Teleporte de Emergência, a Besta Gladiadora Bestiário e o Guardião Goio, e ainda a Sacar o Destino foi semi-limitada. Esse foi o fim do deck Teledead e de todos os decks centrados no Dark Armed Dragon. Isso permitiu que os monstros Synchro realmente assumissem um controle do competitivo, com decks focados nessa invocação como o Synchro Cat, os zumbis e o poderoso Blackwing. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se você está gostando dessa série do Meta, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhum vídeo dessa série. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, você pode ajudar com o Pix que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.